meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um TV Mar News na programação da sua TV Mar Canal 525 na NET Claro em Maceió e através do portal gazetaweb.com pela internet. Também você tem a opção de baixar o nosso aplicativo, que é o aplicativo TV Mar, gratuito para seu smartphone para acompanhar a nossa programação. Siga também as nossas redes sociais. Nós temos também esse mecanismo de interação com a produção do programa e você vai dando aquele like, aquele joinha e a nossa produção vai mantendo contato com você. É a conectividade que a TV Mar Canal 525 proporciona juntamente com você, telespectador, com você, internauta, que é fã do nosso trabalho. Nesta próxima hora nós vamos trazer as últimas notícias nas últimas 24 horas em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, com a movimentação no nosso departamento de jornalismo. Como você já sabe, o TV Mar News tem o apoio e a participação direta do Plano de Saúde Apvida. É aquele que tem saúde para valer. É um dos maiores planos de saúde do Brasil. São mais de 4 milhões de clientes, mais de 40 anos no mercado, mais de 20 anos prestando serviços somente na área odontológica. 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e por coleta laboratorial. Apvida, carinho e acolhimento que você conhece. Apvida, pensou em plano de saúde, saúde para valer. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta Digital. Vamos lá então, rapidinho, passando aqui as manchetes. Balneários de Alagoas concentram maiores índices de mortes e casos de Covid. É o repique da pandemia. Coronavírus mata 18 pessoas centenárias no estado. Alagoas registra mais 9 óbitos e 545 infectados em 24 horas. São os reflexos do carnaval que não tivemos, viu, pessoal? Não tenho dúvida nenhuma disso. Sobrevivente da gripe espanhola toma AstraZeneca em Arapiraca. Séries pede mais de 24 mil doses para detentos e servidores. Obrigatoriedade de imunização divide vereadores em Maceió. Turma do STJD anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta Digital, disponível no seu smartphone e também através de qualquer outro mecanismo pelos recursos da internet. Fernando Palmeira está conosco nesse início de programa, ao vivo pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, para trazer as primeiras notícias sobre um jantar beneficente. É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você. Bom dia, Viderlan, amigo. Um abraço para você, para todos os nossos queridos colegas, companheiros de luta, para você e a família que nos dá o privilégio da grande audiência todas as manhãs aqui na TV Mar News e na nossa TV Mar. Eu e Chico Nogueira trazendo informações. E é isso mesmo, vamos falar de amor. AME é uma associação que fala de amor, que cuida da mulher, que é símbolo de amor. E infelizmente ainda estamos diante de tanta violência contra a mulher. E estamos ao lado aqui de uma colega, de uma amiga, nova amiga, advogada. E ela vem representar essa associação AME, que tem um convite especial para fazer para você participar dessas ações. Já há muito tempo que essas mulheres lutam em suas defesas e há 2 anos a Associação AME tem essa preocupação, esse objetivo de defender a mulher. Como é que está a programação desses 2 anos de aniversário da AME, que é luta e que é amor em defesa da mulher? Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectadores da TV Mar. A AME é uma associação não governamental e sem fins lucrativos que vem há mais de 2 anos aqui no estado de Alagoas, levantando a bandeira em defesa à violência contra a mulher. E para comemorar esses 2 anos de existência de forma mais estruturada, mais abrangente da associação, nós estaremos lançando hoje a nossa nova campanha de combate e prevenção à violência à mulher, que se chamará Amor e Luta. Doutora Paula Barbosa, advogada da AME, são 2 anos de atendimento e desde 2020 que vem aumentando, duplicando e triplicando as ações e a necessidade de defender cada vez mais a mulher contra a violência, principalmente a violência doméstica. Isso, Fernando, nós tivemos, em virtude da pandemia, uma demanda de mais de 20% dos atendimentos na associação. Foram mais de 4.500 acolhimentos a mulheres vítimas de violência, não só a violência doméstica, mas a violência nas mais diversas formas,
seja ela sexual, patrimonial, psicológica, emocional. E então nós entendemos que não basta acolher. A Associação AME, ela no ano de 2021, intensificará as suas campanhas de combate, as suas campanhas educativas para que nós possamos diminuir esse número tão avançado que não nos agrada em nada, pelo contrário, ele sinaliza que a luta está só no início. Nessa luta em defesa da mulher e nessa programação de aniversário, também temos ações aí que dizem respeito nessa trajetória, utilizando a arte, música, teatro, pintura, fotografia, escrita, dança ou cinema para expressar a voz em defesa da mulher. Nós entendemos que a arte, ela salva, a arte, ela liberta, a arte é uma das melhores formas de expressão. E então nós decidimos começar o ano de 2021 com essa campanha totalmente cultural. Hoje nós estaremos em um jantar beneficente, lançando o nosso clipe oficial, institucional, nacional, que estará em todas as plataformas digitais, trazendo um resgate dessa luta das nossas ancestrais e dizendo que enquanto houver uma mulher sendo violentada, enquanto houver uma mulher sendo oprimida, a Associação AME ela estará acontecendo para fazer com que essa violência ela possa ser cessada. Esse jantar, essa confraternização, esse acolhimento, o que é preciso para participar, o que é que as pessoas devem fazer, qual o local e a hora, e inclusive lembrar sempre essa questão da pandemia para o distanciamento, uso álcool gel e máscara, etc. Isso, esse primeiro evento ele acontecerá de forma restrita, também por ocasião da pandemia. Ele vai acontecer em parceria com o restaurante Maria Antonieta. Foram convidados diversos segmentos da sociedade, alguns que já são parceiros nossos, outros que passarão a conhecer a associação e se tornarão nossos colaboradores nessa causa, às 19 horas. E como mencionei, lá nós faremos a explanação, a apresentação de todo o trabalho da associação e todas as estatísticas de acolhimento que aconteceram no ano de 2020 e aquilo que a gente pretende fazer através da associação em 2021. Transmito o nosso abraço à Júlia, presidente, a todos da diretoria, nessa luta que comemora-se 2 anos e já faz um trabalho belíssimo, muito antes de organização e de chamamento a todas as entidades, a toda a sociedade, principalmente todos envolvidos que deveremos estar e devemos estar em defesa da mulher, abominando essa violência doméstica que infelizmente ainda, lamentavelmente, inacreditavelmente, continua acontecendo nos lares de Maceió, de Alagoas e de todo o Brasil. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET, claro, dentro do TV Mar News. Viderlan Araújo, é com você. Ok, Fernando Palmeira, tá certo. Muito obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa, o pessoal do AME também, né, da Associação AME, que acaba oferecendo essa grande oportunidade e através do trabalho em conscientização tem mudado os conceitos, principalmente no comportamento feminino, em que é possível ter apoio e acompanhamento, que acaba sendo de extrema importância. Hoje também nós celebramos os 89 anos da conquista do voto feminino no Brasil. E hoje também nós vamos homenagear uma das responsáveis por essa conquista, a alagoana Almerinda Gama. Nos últimos 5 anos, a jornalista Cibele Tenório se dedicou a pesquisar a trajetória e tem essa contribuição também sendo colocada em evidência para a sociedade. Cibele conversa com a gente direto de Brasília. Cibele, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa equipe, da nossa produção. Vamos falar um pouquinho desse marco, desse ponto que nós estamos atingindo, né, 89 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Bom dia. Olá, Viderlan, bom dia aos telespectadores da TV Mar. Prazer estar aqui falando com vocês. Pois é, hoje é um dia para ser celebrado pelas mulheres. Se a gente pensar que há apenas 89 anos que as mulheres votam no Brasil, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs até então. Né, tinham direitos civis, podiam receber herança, mas não podiam votar, porque se achava, né, que as mulheres não tinham capacidade de fazer as suas próprias escolhas, seriam influenciadas pelos maridos, coisas do tipo. Então, é uma conquista que a gente precisa sempre vigiar e para manter, né, para a gente não possa perder uma conquista que foi fruto de muita luta e de muito esforço de sufragistas, feministas que lutaram
para que a gente pudesse ter esse direito de poder votar e ser votada. Agora vamos falar um pouquinho desses últimos anos que você tem também desenvolvido pesquisas, no qual já te parabenizo, Cibele, pela iniciativa, e falando exatamente de Almerinda Farias Gama. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa presença feminina que surgiu, já inclusive, ela não está entre nós, né? Em 99 faleceu, mas gostaria que você falasse exatamente da pessoa, Almerinda Farias Gama, para os nossos telespectadores, já que existe uma certa dificuldade, principalmente em conhecimento da nossa história, né? Muitas vezes nós brasileiros não conhecemos as nossas origens e temos essa dificuldade. Por favor, Cibele. Pois é, Viderlan, a gente tem, né, uma conterrânea que foi uma batalhadora, uma lutadora, e é muito, de alguma maneira, triste que a gente, né, em Alagoas, não conheça a história de Almerinda. É comum que em Alagoas a gente conheça os filhos ilustres, né? A gente sabe quem são essas pessoas. Mas não à toa, geralmente são os homens, né? A gente conhece a história dos homens, a história dos militares, a gente ouve falar, né, e estuda Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, essas figuras. Mas a gente tem entre os nossos conterrâneos, filhos dessa terra, também mulheres que tiveram uma história de vida extraordinária. E a Almerinda, quando eu conheci a história de Almerinda, cruzei com ela num acervo de uma instituição chamada Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea, da Fundação Getúlio Vargas, e na fichinha que tinha lá dela, falava que ela tinha nascido em Maceió, que ela era jornalista e tinha sido uma líder feminista. E eu estranhei porque sou de Maceió, sou jornalista. Sim. Quem que é essa mulher? E a Almerinda, ela nasceu em 1899, em Maceió, tinha muito orgulho de ser alagoana, e ela fez parte de uma entidade chamada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era uma entidade que foi criada em 1922 pela Berta Lutz. Muita gente, quando fala sobre voto feminino, lembra da Berta. A Berta era filha do Adolfo Lutz, era uma mulher, enfim, né, conhecida, com um sobrenome reconhecido. E a Almerinda se juntou a esse grupo. E ela era uma espécie de assessora de imprensa das feministas. Levava para a imprensa a pauta das sufragistas, que era, a gente fala feminista, é muito diferente da feminista de hoje, né? Não estava ligado muito à pauta das mulheres, não estava ligada a usos, costumes, era uma pauta em relação às questões políticas. E aí a Almerinda, ela era danada, escrevia para os jornais, tinha um bom relacionamento com a imprensa carioca, levava a pauta e a agenda feminista para os jornais, e foi uma das primeiras mulheres negras a se candidatarem a um cargo público no Brasil. Ela foi candidata em 1934. Então, ela é uma pioneira em várias áreas. E é importante que a gente, né, em Alagoas, conheça essas figuras e também homenageie essas mulheres como Almerinda, para que elas não fiquem soterradas, escondidas, às sombras, né, na história, porque entre nós, entre conterrâneos nossos, nós temos pessoas como ela, que têm uma história, aqui nós temos pouco tempo, mas eu pesquisei, fiz um mestrado sobre Almerinda, uma história de vida fantástica, e morreu um pouquinho antes de fazer 100 anos, então foi uma mulher que teve uma história de vida extraordinária e que merece mais reconhecimento. Nós estamos conversando com a Cibele Tenório, ela que é jornalista, está em Brasília, falando entre outros aspectos desta data, né? Hoje nós estamos aí comemorando, né? Aliás, marcando, na verdade, esse momento, porque gostaríamos que lá atrás as mulheres elas já tivessem uma participação tão determinante, né? Mas essa questão do voto que foi decisiva na conquista há 89 anos, que as mulheres elas passaram a ter esse direito, né? Esse reconhecimento. E falando também dessa pesquisa que ela desenvolve há mais de 5 anos, né? Quando se tem a Almerinda Farias Gama como ponto, né, maceioense. Ela nasceu aqui em Maceió e depois acabou, pelo menos, mudando para outro estado, para Belém. É isso, Cibele? Como é que foi que surgiram as problemáticas dessa sua pesquisa ao longo desses 5 anos? Porque, naturalmente, quando se fala de uma pesquisa de uma pessoa que nasceu em 1899, existe também a dificuldade do acervo documental. Como você enfrentou essas problemáticas ao longo desses 5 anos para poder continuar pesquisando a vida de Almerinda Farias Gama? Pois é, Viderlan. Primeiro que, assim, a Almerinda, ela nunca escreveu sobre ela. Então, às vezes, né, as pessoas escrevem suas biografias, suas memórias, ela nunca escreveu. Mas ela contou isso para algumas pessoas, deu entrevista para alguns pesquisadores. E o que é que a gente fez, né? O que é que eu fiz? Primeiro,
é meio que como montar um quebra-cabeça. Você vai fazer uma pesquisa como essa, você tem um depoimento que ela deu, que é uma entrevista que ela deu em 1984, mas a gente tem muita coisa também nos jornais. E hoje é muito mais fácil pesquisar jornais antigos, porque a Biblioteca Nacional tem os seus jornais hoje digitalizados. Então, a hemeroteca digital, qualquer pessoa pode procurar. É interessante, inclusive, para ver jornais de Maceió do começo do século XX. A gente vai vendo, né, fotografias. Eu sei que tem um perfil aí em Maceió bem legal, que é o Maceió Antiga, né, que é um perfil de Instagram, que traz essas fotos de Maceió como a cidade era antes. Então, através dos jornais, a gente consegue fazer uma pesquisa buscando o nome. E aí, achei Almerinda, a gente consegue localizar onde a data de casamento dos pais, isso em jornais de Maceió de 1896, por exemplo, Sim. que estão digitalizados. A qualidade é ruim, mas a gente consegue. Então, eu fui localizando esses vestígios, né? Procurando Almerinda nos jornais, coisas que ela escreveu. Também localizei a família dela, que me deu acesso a, enfim, cartas, fotografias. E aí a gente vai montando claro que as informações, tem vários buracos, né? Porque a gente não conseguiu entrevistar a Almerinda para ela contar a vida dela. Mas a gente consegue, a partir dos arquivos, a partir da pesquisa nos acervos, no Arquivo Nacional, que é uma instituição grande no Rio de Janeiro, eu achei cartas de Almerinda. E aí a gente foi montando esses rastros e conseguindo contar minimamente a história dela. E o mais legal é porque a Almerinda, mesmo quando ela não estava mais na vida pública, ela morava numa casa no Rio de Janeiro, ela nasceu em Maceió, perdeu o pai aos 8 anos, foi para Belém e depois foi para o Rio de Janeiro, que era então a capital federal. E na casa da Almerinda, no Rio de Janeiro, ela era uma senhora viúva, mas todo mundo que vinha de Maceió, que vinha de Belém, que ia de Belém para o Rio de Janeiro atrás de emprego, ficava hospedado na casa dela, era uma casa que recebia as pessoas, desempregados, gente que estava doente. Todo mundo encontrava abrigo na casa de Almerinda. Então, é uma pessoa que, mesmo quando estava afastada da vida pública, continuou fazendo política do seu jeito, né, com a solidariedade. Sibeli, vamos falar um pouquinho do choque também, como foi a recepção da família ao tomar conhecimento que você estava fazendo exatamente uma pesquisa sobre a vida da Almerinda. Como é que foi essa recepção da família? Você sentiu que teve algum tipo de surpresa? Porque resgatar as questões históricas da Almerinda, acredito que para muitos, principalmente para os familiares se ela tem familiares que residem aqui em Maceió, gostaria que você falasse como foi esse contato inicial com eles, por exemplo, durante essa pesquisa. Então, essa foi uma parte muito trabalhosa da pesquisa, porque a gente sabia, a Almerinda já tinha falado, que ela tinha tido filhos, e esses filhos morreram quando eram criança. A mortalidade infantil, imagina, no começo do século XX era muito grande, né? As crianças morriam por coisas muito simples. Então, a gente sabia, não se sabia a data de morte direito da Almerinda, porque ela não tinha deixado filhos. Quem são os descendentes dela? Em Maceió, nos arquivos que eu procurei em Maceió, eu não localizei nada. E ficou difícil. E aí eu fiz um curta sobre a Almerinda Gama, um curta simples, está no YouTube, se você quiser assistir, chama Almerinda, A Luta Continua. E nesse curta que eu fiz em 2015 com a Fundação Getúlio Vargas, apareceu uma pessoa nos comentários falando assim: essa é a minha avó, Almerinda, uma pessoa muito querida, era muito inteligente. E eu tomei um susto, né? Porque eu falei, se ela não teve filho, como é que ela é avó de alguém? E comecei uma busca por essa pessoa que estava falando comigo ali no YouTube. Hoje, graças às redes sociais, a gente consegue, né, tentar localizar as pessoas. Então, com o nome que ele tinha no YouTube, fui fazendo uma busca. E aí, depois de muito tempo de busca mesmo, de pesquisa, eu localizei essa pessoa e descobri que a Almerinda formou uma família afetiva na velhice. Então, ela não teve filhos, né? Teve filhos biológicos que morreram, Sim. mas descobri que ela tinha adotado meio que uma amiga que virou filha. Certo. E nisso, né, entro em contato com a família, eles ficaram emocionadíssimos e vou eu para Caraguatatuba entrevistar a filha de Almerinda. E aí foi uma coisa de louco, porque eles ficaram muito emocionados com o quanto que eu sabia sobre a vida da vó, né, e da mãe Sim. deles, porque eles tomaram um susto. Porque em casa, você sabia que a Almerinda tinha tido essa vida de luta, mas não era uma coisa que se falava muito. Então, eles tomaram um susto. Quando eu cheguei lá e falei, pesquisei, achei a Almerinda. E foi um encontro muito bonito.
E eles me contaram, né? Fiz uma entrevista com a dona Lana, que é a filha de Almerinda, e para você ver, assim, infelizmente, 2 meses depois que eu estive lá, a dona Lana faleceu. Então, se eu tivesse demorado um pouco mais para achar a família, eu teria perdido esse depoimento de uma pessoa que conviveu com ela, era mais velha, né? Já era uma senhora de 78 anos, e que nos complementou as informações que faltavam na minha pesquisa, né? Porque uma coisa é pesquisar no jornal, Uma coisa é entrevistar a pessoa que viveu, morou, amou, né? Aquela outra pessoa. Cibele, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela sua participação e volte sempre aqui, tá? Para o programa TV Mar News para conversar com a gente, seja daí de Brasília, através dos recursos tecnológicos ou presencialmente quando vier aqui em Maceió. Forte abraço e parabéns, muito obrigado pela entrevista. Bom, eu que agradeço. Dá certo. Nós conversamos com Cibele Tenório, ela que é jornalista, 89 anos, né, que as mulheres têm esse direito do voto, né? Ela foi, inclusive, decisiva, a alagoana Almerinda Farias Gama, maceioense, nasceu aqui em Alagoas, né? Foi decisiva exatamente nessa conquista do voto das mulheres no Brasil, sendo reconhecida através dessa pesquisa, e nós tivemos a honra de conversar com a autora da pesquisa, né? A jornalista Cibele Tenório, através de Skype. Nós vamos agora a um rápido intervalo, é isso? Vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer mais informações ainda hoje na edição do TV Mar News. Voltamos já.